aquele ser que está apto para viver aqui fora conosco é um ser que está maduro, certo? Então vamos pegar essa premissa primeiro. Tá, vamos agora pegar nos casos que eu coloquei, vamos pegar só da borboleta, de um mamífero qualquer e do ser humano, para a gente entender, tá? Então, o que um ser humano, ou o que um cachorro, ou o que uma borboleta precisam em comum, no mínimo, do mínimo, do mínimo, para sobreviver aqui fora? E a resposta é: o mínimo do mínimo do mínimo é respirar. Receber oxigênio para respirar. A borboleta respira também, o cachorro respira, a vaca respira, a vaca não, o filhote da vaca, o filhote do gato, o filhote do porco e o filhote do ser humano respiram. Então, a coisa que precisa é respirar, certo? Tá. Só que no caso dos seres humanos, para os outros mamíferos, esses que eu citei, para uma borboleta, tem coisas diferentes, por exemplo. A borboleta, o que ela precisa também para ficar viva? Ela precisa que as asas dela estejam aptas a voar. Para ela justamente não apenas respirar, mas para ela buscar alimento. Ela vai atrás do alimento. Tá? Se a asa dela estiver frouxa ainda e alguém abrir o casulo dela, ela vai cair no chão, um passarinho vai vir e vai comê-la, certo? Então, ela tem que ter outras coisas prontas para viver, tá? No caso desses animais todos que eu falei, cachorro, vaca, porco, gato, hipopótamo, elefante, girafa, tem um monte, né? Uma lista gigante de animais. Eles têm uma coisa que eles precisam a mais do que o ser humano para sobreviver. Porque alguém falou agora aí que eu vi, ó. O que precisa para sobreviver? Precisa de água, comida e oxigênio, tá? Legal, assim como o bebê intraútero também, para estar vivo dentro da mãe, precisa de água, comida e oxigênio, certo? O que a placenta passa da mãe para o bebê? Água, comida e oxigênio, tá? Então, quando um bebê humano vai nascer, se ele tiver oxigênio para respirar e alguém trouxer água e comida para ele, que no caso é o leite, né, a mãe dele coloca no peito. Então, assim, nos macacos isso acontece também, então não é só no ser humano. Tem alguns seres que são assim, a mãe pega o bebê e coloca para mamar. Então é alguém que leva a água e a comida para esse ser, só que o oxigênio ele que obtém sozinho, certo? No caso desses outros animais todos que eu falei, eles precisam buscar o próprio alimento. Então, eles têm que ir atrás da água e da comida, que no caso também é leite materno, mas vocês nunca viram um cachorro pegando o cachorrinho assim e colocando no peito para mamar. O cachorrinho é que vem e vai lá mamar. Né? O cavalinho que vai lá mamar, o boizinho que vai lá mamar. Então, o que acontece é que alguns seres humanos, aliás, alguns seres vivos, eles têm que estar aptos a andar para nascer. Então pensa agora aí, a cena, esquece a borboleta, que eu só usei a borboleta para dar uma comparação diferente aí, mas vamos pensar em mamíferos humanos, mamíferos, e vamos pensar mamíferos primatas todos, inclusive macaco, orangotango, chimpanzé e tal, e vamos pensar os outros mamíferos, que são esses que eu falei que precisam andar. O macaquinho, por exemplo, não sai andando da mãe dele, né? Nem o chimpanzé não sai andando, nem o orangotango, porém o cavalo sai andando, ele nasce, horas depois já está andando, assim como o cachorro, como o gato, como o porco, tal. Então, o que acontece dentro da mãe destes seres para que deflagre o trabalho de parto, para que o parto aconteça? A seleção natural fez com que sobrevivessem aqueles onde a mãe desta turma aqui, que é a turma dos primatas, sobrevivesse aqueles que estavam aptos a respirar, porém a mãe deles que ia cuidar da parte de água e de comida, amamentando. No caso dos outros seres, foram sobrevivendo aqueles que eram aptos a andar. Portanto, eles vão atrás da água e da comida na sua mãe. Né? Porém, o que tem em comum entre eles todos é que todos estão aptos a respirar. E isso é a única coisa autônoma que nenhuma mãe faz por eles quando nasce. Porque o indivíduo ele precisa dessa autonomia em relação ao oxigênio para estar vivo. Então, por que eu falei o depois? Para a gente voltar no antes. Vamos imaginar, então, de novo a mulher grávida lá, aquela cena da mulher grávida com o bebê formado lá dentro, que desde 12 semanas foi crescendo, desenvolvendo, alguns órgãos já foram funcionando dentro da barriga da mãe, por exemplo, a bexiga já funciona dentro da barriga? Já, por quê? Porque o bebê já faz xixi lá dentro, que é justamente o que forma o líquido amniótico, né? Líquido amniótico é xixi do bebê, certo?
E aí o que acontece com o líquido amniótico que fica lá? O bebê já tem um sistema mais primitivo, porém já tem de deglutição, ele engole o líquido amniótico? Sim, ele engole. Inclusive, o líquido amniótico serve para hidratar o bebê em partes, porque uma parte da água vem pelo cordão umbilical, outra parte é do próprio xixi que ele toma dele mesmo. É, isso mesmo. Nós todos bebemos xixi a gravidez inteira da nossa mãe. E aí, e aí o que acontece então é que alguns órgãos já funcionam. Então, se a água já entra aqui e o estômago já digere um pouco, já pega um pouco de água, então o estômago também já funciona, né? Porém, o intestino já funciona dentro da barriga da mãe? O intestino ainda não, normalmente não. O intestino ele produz uma secreção viscosa que se chama mecônia, que vai ficando guardadinho dentro do intestino, porém não funciona intraútero, mas o xixi sim. Então o bebê faz meses de xixi para depois fazer a primeira vez mecônio. Então a bexiga funciona bem antes do intestino, né? Bom, assim como o fígado do bebê funciona intraútero, se a mãe tomar um remédio forte, já passa para o bebê e o bebê já processa essa medicação no seu fígado, né? Assim como a parte muscular dos bebês já funciona intraútero, tanto que o bebê já se mexe lá dentro. Só que é uma parte muscular rudimentar, é uma parte muscular que ainda não está apta a ter um tônus adequado para andar, senão o bebê humano nascia andando, né? Assim como no caso dos outros mamíferos que eu citei que nascem andando, todos eles, sim, eles nascem com o sistema muscular desenvolvido. Então, o que ocorre é que no ser humano existe um gap, uma diferença grande entre amadurecimento muscular, que vai lá na frente, um bebê humano anda com 1 ano de idade, enquanto que o amadurecimento pulmonar do bebê acontece para o parto acontecer, diferente dos outros mamíferos, que o pulmão e a parte muscular amadurecem juntos naquele momento do nascimento. Então, o que ocorre é que o ser humano, ele é o mamífero que demora mais tempo para andar perto de todos os outros mamíferos. Ou seja, ele é o que nasce com a parte muscular mais prematura de todas, comparado a todos os mamíferos, porém, a parte pulmonar tem que estar apta para ele sobreviver. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.